estamos de volta, hein? Já estamos de volta aqui com o programa da Marta pela TV UP, a TV feita por você. Até às 5 horas eu te faço companhia e você me faz companhia aí da sua casa, me assistindo, aproveitando as informações bacanas que a gente tem aqui, brincando, rindo, se divertindo, que é realmente este o objetivo do nosso programa. Vocês estão ligando, estão participando do duelo dos clipes, né? Qual é o seu clipe preferido? E quem liga concorre a uma camiseta oficial do nosso futsal e uma entrada para o jogo de hoje à noite. Continue ligando no 3621-3809. E como eu já havia anunciado desde o início do nosso programa, nós teríamos a nossa entrevistada de hoje, uma psicóloga, né, para falar sobre envelhecimento. Então, a Mariana Hauser de Castilho, ela se formou em psicologia na UEM e ela é uma palestrante a respeito de reflexão sobre o envelhecimento. E com muita alegria a gente te recebe. Mariana, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Quem dera eu ser especialista nesse assunto, né? Mas, na verdade, eu sou psicóloga da assistência social. Trabalho no CRAS, e por isso fui convidada para participar dessa palestra que aconteceu, né, sobre o envelhecimento. Eu estava lá também o Dr. Rodrigo, que é geriatra. Certo. E nós paramos um minuto para pensar essa questão do envelhecimento, né? Foi um evento organizado pelo Conselho do Idoso, através da Secretaria da Assistência Social da Prefeitura. E então lá nós nos propomos a abrir um espaço para começar a pensar esse assunto, né? Esse foi o primeiro seminário sobre o envelhecimento, espero que ocorra todos os anos. Tá, e esse seminário aconteceu agora por conta da passagem do Dia do Idoso. Nós tivemos 2 dias do idoso. Nós tivemos um há uns 15 dias atrás, que foi o Dia Nacional, e depois, semana passada, teve o Internacional do Idoso. E essa palestra, esses acontecimentos surgiram por conta dessa data, né, Mariana? Uhum. Que bacana. Inclusive, os idosos que participam dos grupos de convivência, da assistência social e dos grupos socioeducativos tiveram um almoço no Lima, foi bastante gostoso o espaço de convivência, porque é isso que o idoso precisa, né? Ser incluído socialmente, conviver com as pessoas. Exatamente. Tem uma pesquisa que indica que na nossa cidade aumentou muito o número de idosos nos últimos anos, né? Isso é bom, porque na verdade se estamos ficando idosos é porque estamos vivendo mais, né, Mariana? Estamos vivendo mais, nem sempre estamos vivendo bem. Essa é a grande pergunta, né? Será que estamos vivendo só mais e como é que está sendo esse envelhecimento? Mas não houve assim um avanço, uma mudança nesse envelhecer? Nós não estamos envelhecendo de uma maneira mais suave hoje em dia? Com certeza. Porque antigamente, eu sempre comento isso, uma mulher com 40 anos, ela era uma mulher já considerada velha. O homem, 40, 50 anos, já não... Sim. Hoje em dia a gente vê senhorinhas, senhorzinhos de 70, 80 anos, assim, vivos. Hoje a expectativa de vida está entre 70 e 90 anos. Em 2050, essa expectativa de vida vai estar entre 120 e 130 anos. Eu espero, então quer dizer que eu tenho ainda mais uns 100 anos de vida. Que delícia, já pensou? Você tá vendo? Todo mundo quer viver bastante, a gente mas quer não quer viver envelhecer. bastante, mas não quer envelhecer. Então, e a expectativa é que o Brasil, em 2050, tenha 63 milhões de idosos. Exatamente. E será uma população maior do que a população jovem. Sim. Espera-se que a gente tenha, a cada 175 idosos, a gente vai ter 100 jovens. Meu Jesus. Então, daí a preocupação, né? Por isso que foi construído esse espaço para pensar o envelhecimento, porque não existe ainda política pública suficiente para atender essa população idosa. E as famílias, como é que elas vão dar conta de cuidar desse idoso que vai envelhecer, que vai ter mais idosos na família do que gente jovem? Como é que vai ser, né? A gente tem experiência lá no CRAS de idosos cuidando de idosos já. Né? Então, como é que fica? Né? Às vezes eles estão precisando ser cuidados, mas na verdade estão cuidando de outros, estão cuidando dos netos, estão cuidando do sobrinho que é deficiente, ou está cuidando do irmão que é idoso. Essa realidade em Moarama já acontece, né? Até porque o índice de desenvolvimento humano aqui é relativamente alto, comparado a outras cidades do Brasil. Então, quando você tem o IDH alto, as pessoas vivem mais. Então, eu acredito que, em relação a outras cidades do país, o Moarama, inclusive, vai envelhecer mais rápido. Vai ter vovozinhos lindos por aí, mais rápido do que o resto do país, né? Felizmente, né? A gente só precisa pensar como é que a gente vai lidar com isso, né? Foi o primeiro seminário, então, que ocorreu aqui em Umuarama. Você acha que isso pode tornar-se uma atividade anual? Como é que é? Não só pode, como deve, né? Porque o Estatuto do Idoso, ele é
é de 2003, se eu não estou enganada, mas desde então a efetivação dos direitos do idoso ainda não foi garantida, né? Não está se efetivando isso ainda, é um processo. É um processo. Por isso que a gente precisa pensar sobre isso e convidar a população a reivindicar políticas públicas, né? Começar a respeitar mais o idoso na sua família, né, as suas limitações que são naturais, né, e focar o potencial desse idoso para que ele tenha uma vida melhor. O primeiro problema do idoso que ele começa a enfrentar é dentro da própria família, não é? Ou não? Sim, Pode falar, não é isso? Eu acho que o primeiro contato com a vida idosa da pessoa é na família. É porque você já não está no mundo do trabalho normalmente, né? Não porque você não consegue, às vezes tem idosos que ainda conseguem trabalhar, mas já se aposentaram, estão fazendo outras coisas, né? Então já não tem o espaço de socialização que é o trabalho. E aí acaba se restringindo muito mais a família, a igreja, né? Então ali na família que vai, muitas vezes o idoso sendo excluído, né? Às vezes ele é deixado em casa sozinho, porque ele já não consegue andar, né? E a família já está sobrecarregada. A realidade das nossas famílias hoje não é fácil, não dá conta nem das crianças, né? Infelizmente, por conta do trabalho. A vida hoje não é fácil, né? E para os idosos não está sendo diferente, infelizmente. Muitos idosos sofrendo violência psicológica, violência física, né? O que acontece, Marta? A maioria dos idosos que estão precisando de cuidados, né? Aqueles que exigem mais atenção e tudo mais, normalmente eles são cuidados por uma única pessoa da família, normalmente uma mulher, uma filha, uma nora. É muito comum isso, né? Embora não seja a única pessoa que possa cuidar. E daí o que acontece? Essa pessoa fica sobrecarregada. Né? Você sabe que cuidar de um idoso é que nem cuidar, às vezes, de uma criança. Né? Não foi feito... Idoso não é igual criança. Ele tem uma história, ele tem uma vivência, ele tem a não sabedoria tem essa história dele. De que virou criança de novo, não né? virou Isso criança. Não existe, né? Sim, mas ele exige cuidados, né? Diferentes do que se tem com a criança, mas não foi feito para ser feito por uma única pessoa. E daí essa pessoa fica sobrecarregada e normalmente começa a praticar a violência, né? Você de novo, né? Vai logo, você está me atrasando, eu preciso fazer tal coisa. É violência psicológica, às vezes até agressão física. Por isso a gente falou lá no seminário da importância de a família se organizar para cuidar desse idoso. Então, se tem 3 filhos, não pode um único assumir esse cuidado. A família precisa se responsabilizar. Fazer um revezamento. Exatamente. O que é difícil, né? Porque tem os conflitos familiares e tudo mais. Mas a família precisa fazer um esforço, porque todos nós vamos envelhecer um dia, né? Todos nós vamos envelhecer um dia e merecemos envelhecer com qualidade. Com qualidade, ser bem acolhido na família, na sociedade, e que o nosso país possa apresentar condições, né, para esses idosos. A pessoa idosa é a partir dos 60 anos, ela é considerada idosa, mas tem então idoso em plena atividade, que não precisa de cuidados. Não, exatamente. Por isso que é muito importante a gente focar sempre aquilo que o idoso ainda sabe fazer. Ele sabe cantar. Lá no seminário tinha um idoso tocando violão, o pessoal foi lá cantar no coral, né? Exposição de desenhos. Tem uma série de coisas que os idosos sabem fazer e sabem fazer bem. Contar história, né? Essa coisa da televisão, do videogame, está tirando a função um pouco do idoso de estar ali com os netos e poder transmitir o conhecimento da história da família, da história da cidade. E algumas coisas vão se perdendo. Quando a gente perde o contato com o idoso, a gente perde, a sociedade perde. Porque eles têm armazenado uma sabedoria que é própria deles, né? Que só quem viveu mais vai adquirindo. E são sábios de verdade, né? De verdade, eu me arrepio de lembrar as coisas que eles falam pra gente lá na praça. Eu convivo bastante com idosos. Por conta do meu trabalho de comunicador, eles têm um carinho muito especial. Tem muitos que falam que eu sou companhia para eles, tal. Mas eu conheço também idosos que falam que está vivendo a melhor fase da sua vida. Sim, porque não precisa mais trabalhar, não tem hora para acordar, às vezes. As mulheres falam para mim, Marta, eu nunca vivi isso, eu nunca pude sair para dançar, hoje eu saio para dançar, hoje eu faço ginástica, hoje eu faço hidromassagem. Então você ouve bastante, não é verdade? Até porque em relação à mulher, a gente tem que pensar que muitas viveram aquela realidade que a mulher não podia nem sair sem o marido. Exatamente. Né? Então,
para as mulheres que envelheceram e chegaram até hoje, elas estão vivendo uma liberdade que na época delas elas não tinham, né? Então, é uma idade cheia de prazeres e possibilidades, né? O que a gente sempre lembra, idoso também tem sexualidade. Sexualidade não é só sexo, é tudo aquilo que traz prazer para a gente. Então, o idoso é pleno em possibilidades, né? Pode cantar, pode sair, pode conversar, pode interagir. Na verdade, o problema é a visão que a sociedade tem do envelhecimento, né? Ainda está muito associada à questão da morte, por exemplo. A gente entende que uma pessoa está envelhecendo, logo ela vai morrer. E se a gente considerar que a gente está vivendo cada vez mais, né? E se a gente considerar que as estatísticas dizem que, na verdade, quem morre mais são os jovens entre 15 e 29 anos, normalmente homens e negros, exatamente, né? A gente vê que, na verdade, isso é uma mentira. Mas é uma coisa que a gente internaliza e se comporta no dia a dia dessa maneira, sem parar para refletir, né? Envelhecer não é se aproximar da morte. A morte está aí para todos nós. Para todos nós. Principalmente para nós que somos jovens, que andamos de carro, que nos envolvemos com bebidas alcoólicas. Grupo de risco, né? Eu estou num grupo de risco maior do que um idoso, com certeza. Exatamente, sim. Exatamente. É isso mesmo. Então, para você que está aí me assistindo, tem as senhorinhas e os senhorzinhos que gostam de curtir, olha quanta coisa bacana que a gente fala. Lá, quando você atende um idoso, qual que é a maior reclamação do idoso? Falta de atenção. Eu vejo muitas vovós reclamar que os netinhos não vão mais na casa, sim, que os netinhos, quando eram pequenos, iam, mas que agora não vão mais. Uhum. Tem muito disso? É aquilo que eu estava falando da exclusão do idoso, né? Porque, na verdade, Marta, o idoso, ele não está adequado ao padrão de beleza, ao padrão de comportamento que sustenta o modo de produção capitalista que a gente vive, né? A gente sabe que o consumismo, ele é quem sustenta a sociedade como ela está, alguns dominando sobre outros, alguns detendo poder e o dinheiro e outros excluídos. E o idoso, com tudo isso, ele é excluído, porque se você valoriza o novo, o jovem, o bonito, entre aspas, porque é aquele bonito que a TV nos coloca, né? Modelo, a Gisele Bündchen, não sei o que lá. Se nós jovens temos dificuldade para nos adequar a essa imposição tão forte, imagina quando você envelhece, porque daí você já não trabalha mais, então quer dizer, você não produz nada, isso é inútil. Você já não tem mais a juventude, então você também está descartado. Então a gente precisa refletir sobre isso, porque na verdade nós todos vamos passar por esse momento. Ninguém aqui quer morrer. Ninguém quer morrer. Só que, para não morrer, a gente vai ter que durar mais anos, envelhecer. Então, a gente precisa se preparar para isso, cuidar das nossas relações, né? A gente sempre, quando a gente pensa isso, a gente sempre fala, né? Quem tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer, né? Mas eu tenho medo de depender de alguém. Então, se eu tenho medo de depender de alguém, se hoje alguém depende de mim, eu tenho que me preocupar. Né? Porque hoje essa pessoa depende de mim. Pode ser que um dia eu dependa de alguém. Não sei, às vezes amanhã eu saio daqui, atravesso a rua e fico numa cama. Às vezes eu nem envelheci ainda, mas eu preciso ficar numa cama, vou depender de alguém. Então, como é que você vai fazer o cuidado dessa pessoa que está precisando tanto? Né? Então, são muitas coisas para a gente pensar. E envelhecer é uma coisa muito positiva, mas a sociedade está tratando isso de uma maneira negativa. E a gente precisa mudar isso, e é através da reflexão, das conversas, dos grupos lá no CRAS, na escola, todo espaço que for possível, até por isso que eu gostei do convite, né? Todo espaço que for possível você discutir, desmistificar algumas coisas é importante, né? Com toda certeza. Lá no CRAS, na verdade, no município, o que existe no nosso município? Eu sei que tem centro-dia, tem algumas coisas. O que é feito para que o idoso se sinta bem, para que o idoso tenha esse acolhimento? Sinta-se que tem alguém se preocupando em fazer alguma coisa para que ele viva bem. Olha, Marta, eu estou em Umuarama desde fevereiro desse ano. Os serviços... Você veio de... Sou novinha. Você veio de Maringá? Eu estava em Paranavaí, na verdade. Você estava em Paranavaí. Sim. Eu não conheço todos os serviços que são oferecidos, todas as iniciativas. Eu sei que o SESC tem lá o seu coral, que estava lá na apresentação. A gente tem o Conselho do Idoso Atuante. No CRAS, a gente tem os grupos que são para os idosos, né? Então, se você faz uso do CRAS, é beneficiário de algum benefício da assistência social, pode procurar o CRAS, que a gente vai acolher com certeza nos nossos grupos. Tem os grupos de artesanato lá no CRAS, né? E a gente tem também o Centro-Dia. Dentro da
da assistência social, que é onde eu me ambiento melhor, né? A gente tem o Centro-Dia, que não é um espaço para os idosos morarem, é um espaço onde eles vão, fazem atividade de convivência e voltam para suas casas. Hoje ele atende em torno de 60 idosos, se eu não estou enganada. Débora me mata se eu falei errado, mas acho que é isso. E é um espaço importante. Só que o que acontece? O idoso, a política do idoso, pelo menos até onde eu sei aqui, tá se preocupando mais com o idoso em situação de vulnerabilidade, de questões financeiras, né? Mais precárias. É esse idoso que está sendo mais alvo das políticas públicas, aquele que, além de ser idoso, também tem uma limitação financeira, né? Uma dificuldade financeira mesmo. Agora, os demais idosos, eu vejo que as políticas públicas ainda estão muito longe de alcançá-los, né? Porque o Estatuto do Idoso defende todo idoso, não apenas alguns os mais vulneráveis, os mais, né? Então, por isso a gente precisa se preocupar para que a gente possa atender todo mundo, porque todo mundo vai ficar vovô. Todo mundo vai ficar vovô? Eu quero muito ficar vovô, quero ser uma vovó linda. Eu também quero ficar muito velhinha, com 80. Minha mãe tem 83, mora sozinha, cuida da vida dela como se ela tivesse 20 anos. Né? Então, está envelhecendo com muita qualidade. Né? E eu quero chegar à idade dela como ela. Né? Então, que bom que se todos os idosos pudessem ser assim, né, Mariana? Pudessem, porque a família tem a sua função, mas o Estado também tem a sua função diante desses idosos, né? Então, a gente tem que fazer a nossa função enquanto ser humano, enquanto sociedade, família, e, ao mesmo tempo, exigir que o Estado consiga fortalecer essas políticas para o nosso idoso ter um amparo, envelhecer cada vez com mais saúde, felicidade. Então, para a gente terminar, dá um recadinho lá para os nossos idosos. Tem muitos deles assistindo, são meus fãs, minhas fãs. Dá um recadinho para eles. Vovôs, queridos, eu amo vocês demais. A minha avó faleceu agora em julho. Eu ainda estou sofrendo muito com isso. A minha amiga Fábio, que está ali, sabe, né, Fábio? Oh, meu Deus. Então, assim... vocês são pessoas especiais, carregam uma sabedoria que é de vocês. E respeitem isso, exijam que os direitos de vocês sejam respeitados. O que depender de mim aqui, acho que da Marta, né, da assistência social, da prefeitura, nós estaremos fazendo o melhor possível. Né? Então, cuidem de vocês, procurem exercer ao máximo a sua potencialidade, tudo aquilo que você gosta de fazer, tem que fazer. E estamos aí. E viva muito bem. E vivam com saúde. E respeite os nossos idosos. Família, puxão de orelha em vocês. Vamos cuidar dos nossos idosos, porque eles precisam. Tá certo. Quero agradecer muitíssimo a sua vinda aqui hoje. Obrigada, estava nervosa. Tenho um carinho muito especial pelos idosos também. E sempre que tiver alguma coisa relacionada que a gente pode ajudar, nós estamos à disposição. Legal. Tá bem? Ótimo, muito obrigada. Obrigada eu.